Fala galera, professor Diego Dessanti, e nessa aula vamos falar sobre equação do primeiro grau. Então, vem comigo. Muito bem, pessoal, então nessa aula a gente vai falar sobre equação do primeiro grau, a gente vai aprender a resolver equações do primeiro grau, né? E na próxima aula a gente vai resolver alguns probleminhas envolvendo equação do primeiro grau. Muito bem, o que é uma equação, né? Então, antes da gente falar especificamente da equação do primeiro grau, vamos falar o que que é uma equação, tá? Então, em matemática, né, pessoal, uma equação é uma sentença aberta que expressa uma relação de igualdade. O que é uma sentença aberta, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, x mais 3 igual a zero. Isso é uma sentença aberta, tudo bem? É uma sentença aberta porque temos essa incógnita x aqui, né? E a depender do valor do x, né, você tem aqui uma, uma sentença verdadeira ou falsa, né? Então, é por isso que ela é aberta. Outra sentença aberta, por exemplo, x ao quadrado mais 3 é maior do que 5. Essa é uma expressão aberta, né, uma sentença aberta também, tudo bem? Bom, quando essa sentença aberta aqui, ó, tem uma relação de igualdade, a gente chama então essa expressão aqui de equação, tudo bem? Bom, nesse caso, não temos um sinal de igualdade aqui, temos uma desigualdade, então a gente tem aqui uma inequação. Tudo bem, pessoal? Então, alguns exemplos aqui de equações. Veja, 3x mais 2 igual a 5 é uma equação, tudo bem? 2y ao quadrado menos 4 igual a 2 é uma equação. Aqui, a raiz quadrada de 2x mais 5 igual a 2 também é uma equação. Tudo bem, pessoal? Agora, não são equações, né? Essas sentenças abertas aqui, ó, 2x menos 4 maior do que zero, né? Porque tem esse sinal de maior. 2y menos 4 diferente de 2 também não é uma equação, por causa desse sinal de diferente aqui. Tudo bem, pessoal? E nesse exemplo aqui, por que que não é uma equação, né, apesar de ter um sinal de igualdade? Tá? Porque isso aqui não é uma sentença aberta, né, pessoal? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 7 ao quadrado. Essa aqui, né, é uma proposição, né, que a gente chama, e nesse caso é uma proposição falsa, né? Porque não é verdade, né, que 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 7 ao quadrado, tudo bem? Então, como não tem aqui uma incógnita, não é uma sentença aberta. Muito bem, pessoal. Dentro do estudo de equações aqui, temos três partes importantes aqui, tá? Três elementos importantes desse estudo. É o conjunto universo, que é o conjunto onde essa equação vai existir, tudo bem? Aqui no nosso estudo, a gente está falando então de conjuntos numéricos, né? Por exemplo, o conjunto dos números reais, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, tudo bem? Então, o conjunto universo é onde essa equação vai estar definida, tudo bem? E o conjunto solução nada mais é do que um subconjunto do conjunto universo, né? Que contém, então, as raízes dessa equação, pessoal. Ou seja, é o conjunto formado por números, né, por valores, que tornam aquela equação, então, uma sentença verdadeira. Tudo bem? Então, no caso, as raízes, né, são valores, né, que quando a gente substitui no lugar da incógnita, né, a gente tem uma sentença verdadeira. Por exemplo, x mais 3 igual a zero. Note que o valor de x aqui, pessoal, obrigatoriamente, deve ser igual a menos 3, né? Por quê? Qual é o valor, né, de x aqui que somado com 3 vai resultar em zero? Esse valor é menos 3. Tudo bem, pessoal? Então, no caso, o conjunto solução, né, dessa equação aqui, ela é composta por esse número 3. A gente vai ver que a equação do primeiro grau, e eu já vou definir ela daqui a pouco, ela tem única solução. Tudo bem? Nas equações do segundo grau, né, por ser de grau 2, então ela tem duas soluções. Tudo bem? Dois valores, né, duas raízes no caso aí. Tudo bem? Bom, então, pessoal, esse valor 3 aqui, menos 3, é a raiz, né, dessa equação. E esse conjunto aqui é chamado de conjunto solução ou conjunto verdade. Tudo bem? Beleza. Esse conjunto, ele está dentro, então, do conjunto universo. No caso aqui, né, definindo o universo como sendo o conjunto dos números reais, então, ok, essa função, essa equação, né, ela tem solução. Tudo bem, pessoal? Note que se eu tivesse definido que o conjunto universo aqui é o conjunto dos números naturais, essa equação aqui, então, não teria solução. Por quê? Porque o menos 3, né, que é a raiz que eu encontrei, ela não é um número natural.
Tudo bem, pessoal? Então, mas tem que estar, se não tiver explícito o conjunto universo, né, a gente considera então que são os números reais aí. Beleza? Muito bem. Equações equivalentes. Bom, o que vem a ser então equações equivalentes, pessoal? Duas equações são equivalentes quando possuem o mesmo conjunto de solução. Tá? Então, imagine duas equações, tudo bem? Em que o conjunto de solução é igual. Então, a gente tem aí duas equações equivalentes. Vamos observar esse exemplo aqui, pessoal. 2x igual a 2. Bom, para 2x ser igual a 2, obrigatoriamente aqui, então, o x deve ser igual a 1. Tudo bem? Então, essa seria a raiz dessa equação. Então, o conjunto solução, nesse caso, é formado por esse elemento aqui, que é x igual a 1. Tudo bem? Bom, vamos verificar se, ao substituir esse valor 1 aqui nessa outra equação, a sentença vai ser verdadeira. Bom, se você fizer aqui, ó, 2 vezes 1 menos 3 igual a menos 1, note que você tem aqui 2 vezes 1, que é 2, né? Então, você tem 2 menos 3, que é igual a menos 1. Ou seja, menos 1 é igual a menos 1. Isso aqui é uma sentença verdadeira. Então, indica o quê, pessoal? Que esse x igual a 1 também é uma raiz dessa equação. Tá? Então, ambas as equações aqui têm o conjunto de solução como sendo x igual a 1. Tudo bem? Portanto, essas equações elas são equivalentes. Tudo bem? Porque possuem, então, o mesmo conjunto de solução. Beleza, pessoal? Muito bem. Bom, uma equação, ela é dita do primeiro grau, pessoal, quando você consegue reduzir ela a essa forma aqui, ó, ax mais b igual a zero. Então, toda equação do primeiro grau, ela pode ser reduzida nesse formato aqui. Quem são esses valores? A e b, né, são números reais, que a gente chama de coeficientes da equação, a diferente de zero, ok? E x é chamado, então, de incógnita da equação. É o valor desconhecido, né, dessa equação. Tudo bem, pessoal? O que caracteriza a equação ser do primeiro grau? O expoente aqui do x. Então, note que o x aqui, ele não tem expoente nenhum. Isso quer dizer o quê? O expoente aqui vale 1. E por esse expoente ser igual a 1, é que a gente chama, então, essa equação do primeiro grau. Beleza? Se tivéssemos um x ao quadrado, teríamos uma equação do segundo grau. Tá? E assim por diante. Muito bem. Como que a gente faz, então, para encontrar as raízes de uma equação do primeiro grau, pessoal? Basicamente, a gente vai trabalhar, né, com equações equivalentes. A gente tem que lembrar que uma equação é como se fosse uma balança, tá? É como se fosse uma balança. Imagina uma balança de prata aqui, e o princípio aqui é o equilíbrio. Então, para que essa equação, né, para que essa balança se mantenha equilibrada, se eu adicionar aqui, se eu adicionar 1 quilo aqui, eu tenho que adicionar 1 quilo aqui também, né, 1 quilograma, concorda? Tá? Então, assim a gente mantém a balança equilibrada. Imagine que aqui eu tenho o sinal de igualdade. Ou seja, pessoal, tudo que eu tenho de um lado da equação, eu tenho que ter exatamente a mesma coisa do outro lado da equação. Tá? Esse é o princípio, então, para resolver uma equação. Bom, aí, se a gente adiciona um número de um lado, a gente tem que adicionar esse mesmo número no outro lado da igualdade, ok? Se a gente subtrair um número, a gente tem que subtrair do outro lado também, ok? Da mesma forma, eu posso multiplicar a equação toda por um valor, ou seja, se eu multiplicar a equação por um número de um lado, eu tenho que multiplicar todos os elementos da equação, né, no outro lado também. E da mesma forma, para a divisão, dividindo um lado da equação por um número, eu também vou dividir no outro lado por esse mesmo número, e assim a gente mantém aqui o princípio da igualdade. Ok, pessoal? Basicamente, é esse o processo por trás, né, da resolução de uma equação do primeiro grau, enfim. E o que é, né? Então, como que a gente faz para encontrar essas raízes? Pessoal, para a gente encontrar essas raízes, a gente vai simplesmente fazer o quê? Isolar a incógnita. Isolar a incógnita. Tá? Então, a gente vai encontrando equações equivalentes até conseguir isolar essa incógnita. Tá? Então, esse é o princípio aí para resolver essas equações. Bom, vamos então começar já um exemplo aqui. Determinar o conjunto de solução da equação 3x menos 12 igual a zero. Bom, pessoal, o que acontece? Nessa equação aqui, veja, eu tenho aqui 3x menos 12 igual a zero. Ou seja, o que eu estou perguntando aqui? Qual é o valor de x, né, que multiplicado por 3, né, subtraído 12 aqui, vai me resultar no valor zero? Bom, vamos lá.
Fazendo esse princípio da balança, a gente pode fazer assim, ó, 3x menos 12. Aí o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou adicionar 12 de um lado e vou adicionar 12 do outro lado, ok? Por que que eu vou adicionar 12, exatamente? Porque ao adicionar 12, né, a esse menos 12, o resultado aqui é zero, né? Então eu estou somando um número com seu oposto, concorda? E essa soma, ela dá zero. Então a gente tem aqui que 3x é igual a 12. Tudo bem, pessoal? Então, simplesmente, esse menos 12 com esse mais 12 dá zero. Beleza. Bom, olha só, essa equação aqui, ela é uma equação equivalente a essa equação inicial aqui. Tudo bem? Então, 3x igual a 12 é equivalente a 3x menos 12 igual a zero. Bom, se 3x vale 12, quanto vale 1x? Bom, nesse caso, o que que a gente faz aqui? A gente vai dividir por 3 em ambos os lados dessa equação, ok? Então, 3 dividido por 3 dá 1, então dá 1x, né? E 12 dividido por 3 é 4. Portanto, a gente tem aqui x igual a 4. Muito bem. Pessoal, note que essa equação x igual a 4 é equivalente à equação 3x igual a 12 e é equivalente a 3x menos 12 igual a zero. Tá? Então, todas essas equações são equivalentes e tem a mesma solução. Só que essa equação aqui final, né, a gente está com o valor do x aqui, né, a incógnita x está isolada, portanto, a gente encontrou, né, que esse x vale 4. Então, a solução, pessoal, dessa equação é x igual a 4. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, esse, né, é o procedimento, né, para que a gente resolva uma equação do primeiro grau. Aí, professor, mas não tem aquela história de passa para lá com sinal trocado, passa para cá com sinal trocado. Então, na verdade, no fundo é isso que acontece, é o que acaba acontecendo, né? A gente acaba economizando, né, esse passo aqui, e como a gente já sabe que aqui vai dar zero, é como se esse menos 12 tivesse passado para o outro lado da igualdade mais 12, né? E aqui já soma esses valores, ok? Então é nesse sentido, tudo bem? Quando você tem aqui, ó, 3x igual a 12, né? Então esse 3 aqui que está multiplicando x, ele passa o quê? Ele passa dividindo, tudo bem? Então, acaba que com, eh, com a prática, né, você já acaba fazendo esses passos aqui de forma direta. Ok, pessoal? Então, vamos para o próximo exemplo. Veja que aqui eu tenho um pouquinho diferente, né? E nesse exemplo, a equação aqui, ela não está reduzida na forma ax mais b igual a zero. Tudo bem? Como é que a gente faz, pessoal? A gente vai deixar, então, a incógnita, todas as incógnitas do mesmo lado da igualdade e números do outro aqui, tá? Então, vamos lá. Fazendo, então, já o procedimento diretamente, tá, pessoal? Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, 5, ok? Esse 5 aqui. E esse menos 15, pessoal, eu vou passar para o outro lado mais 15. Então, 5 mais 15 é igual a 8x. Tá? Note que 8x ele já está no segundo membro aqui da igualdade. E esse menos 2x, pessoal, o que, que eu faço? Vou passar para o outro lado mais 2x. Ok? Então, mais 2x. Beleza, pessoal? Veja que então eu consegui deixar os x de um lado da igualdade e números do outro. Bom, fazendo as continhas aqui, 5 mais 15 é 20, é igual a 10x, beleza? Então, 8x mais 2x é igual a 10x. Bom, se 20 é igual a 10x, é equivalente, né? Que 10x é igual a 20. Bom, se 10x é igual a 20, pessoal, então x é igual a 20 dividido por 10, portanto, x é igual a 2. Muito bem. E essa, né, é a raiz, né, dessa equação. Tudo bem? Então, o conjunto solução, não vamos esquecer aqui, é o conjunto formado, né, por esse elemento, que é o 2. Beleza, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos para o próximo exemplo, que agora envolve fração. Tudo bem? Aqui pode gerar um pouquinho de dificuldade para manipular as frações, tá, pessoal? Mas o que eu recomendo, então, nesse caso aqui, quando eu tenho, né, soma de frações aqui, eu tenho duas frações somadas, né, igual uma outra fração. Bom, note que você tem aqui o denominador igual a 2, o denominador igual a 3, e aqui também o denominador igual a 2. Bom, o mínimo múltiplo comum desses dois números, pessoal, de 2 e 3, é 6.
ok? Muito bem, então o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a equação toda por 6, para poder simplificar, então, esses denominadores. Ah, então, multiplicando a equação toda por 6, pessoal, eu vou ter o seguinte, ó, é 6 que multiplica, então, x mais 3 dividido por 2, mais 6 que multiplica x mais 2 sobre 3 é igual a 6 que multiplica menos meio. Beleza? Tranquilo, pessoal? Muito bem. A gente pode, então, efetuar aqui a multiplicação, né? Eu posso multiplicar o 6 por esse numerador, que é o x mais 3, né? Mas eu também posso simplificar aqui, ó. 6 dividido por 2 dá 3, né? Então, aqui, ó, 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu vou ter 3 que multiplica x mais 3, mais, aqui, ó, 6 dividido por 3 dá 2, né? Então, mais 2 que multiplica x mais 2 é igual. Aqui também posso simplificar. 6 simplificado com 2 dá 3. 3 que multiplica menos 1. Beleza, pessoal? Tranquilo? Muito bem. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a multiplicação distributiva aqui, ó. Ok? Então, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 3, 9. Mais 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 2, 4, é igual a menos 3. Beleza? 3 vezes menos 1 é menos 3. Então, letra de um lado, número do outro, e vamos ver o que acontece aqui, pessoal. Então, olha só, 3x somado com 2x, né, é igual a 5x. Então, temos aqui 5x mais, aqui, ó, 9 mais 4, 13. Ok? Então, mais 13 igual a menos 3. Muito bem, pessoal. O que que a gente vai fazer? A gente vai, então, pegar esse 13 aqui e vamos passar para o outro lado com o sinal trocado. Então, menos 13, né? Então, 5x é igual a menos 3 menos 13. Beleza? Então, 5x é igual a menos 16. Beleza, pessoal? Então, menos 3 com menos 13 dá menos 16. Beleza, muito bem. O 5 que está multiplicando o x passa dividindo, né? Então, você tem aqui que x é igual a menos 16 dividido por 5. E está aqui, né, a solução, então, da nossa equação do primeiro grau aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Beleza, pessoal? Então, essa é a aula, né, de equação do primeiro grau. Se gostou dessa aula, compartilha. Segue as redes sociais, bizu.matemática, lá no Instagram, ou inscreva-se aqui no canal. E até a próxima. Falou, valeu!